que te marca? O que te marca? O que te marca? O que te marca? O que te marca? Oiê, começando a nossa segunda temporada do Que Te Marca. A gente tá super animada, porque essa temporada vem com tudo, né, Tati? Isso mesmo, tudo Começando... bom, Vanessa? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Tati? Todos os dias. Isso aí, Começando com um episódio muito especial, que a gente esperou muito por essa gravação. Nosso convidado, ele é super concorrido, e não é por menos, porque ele é expert no que a gente vai falar hoje. O nosso episódio de hoje é sobre inteligência artificial para mulher comum, que é para vocês conseguirem utilizar na vida de vocês, em tudo que vocês fazem. E nós trouxemos hoje um convidado muito especial, que é o Kenneth Correia, expert no assunto, e vocês vão amar tudo que ele tem pra contar pra vocês, porque eu já tô adorando tudo que eu consumi sobre ele, e tenho certeza que vai ser demais pra todo mundo, né, Tati? Isso mesmo. E o Kenneth Correia, ele é estrategista das tecnologias emergentes, IA, é autor de Organizações Cognitivas, que foi publicado no MIT, professor C-Level na FGV e 2 vezes palestrante TEDx. Como diretor de estratégia e CTO, ele une a vanguarda conceitual à aplicação executiva prática, ajudando líderes a construir o futuro dos negócios. Seja bem-vindo, Kenneth. Beleza, obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer estar aqui também, Tati, Vanessa. Vai ser um bate-papo bacana aí. O duro dessa introdução é que agora eu tenho que viver a altura dela, né? Porque eu não sei se vocês sabem, eu fiz ela com o ChatGPT. Né? Olha aí. Então, agora esse é o desafio, porque muita gente está usando as tecnologias, o ChatGPT traz aquele texto pomposo, né? Cheio, que te posiciona pra cima. Rebuscado, né? Aí a gente tem que aproveitar e se inspirar naquilo e, realmente crescer à altura, fazer jus a isso aí, né? Exato. Kenneth, antes da gente começar, eu fiquei muito curiosa, né? Tava conversando com você antes, porque hoje eu sei muita coisa do que você faz. Queria saber um pouquinho da sua história. Como que você iniciou? Como que você começou? Você é daqui da nossa cidade. E como que foi pra você começar a trabalhar com inteligência artificial? De onde que veio tudo isso? Com certeza. Vanessa, eu sou de Campo Grande, como você falou. Eu, com 6 anos de idade, tive meu primeiro contato com o computador. Então eu falo que eu aprendi a digitar antes de aprender a caligrafia. Então eu tive um contato ali com o computador e aquilo assim meio que serviu como uma luva para mim. Me adaptei àquela tecnologia onde você inseria um prompt, porque quando eu tinha 6 anos em 1989 realmente se chamava prompt, que é o mesmo nome que a gente usa para IA hoje. Só. E aí o computador respondia. E aí você fazia outro prompt, ele respondia diferente. E aí eu me dei muito bem com aquela máquina. Então eu sempre gostei dessas novas tecnologias. Claro que o computador daquela época evoluiu um pouquinho, apareceu o Windows, que aí você usava o mouse agora, ficava um pouco mais fácil de navegar. Em 95 chega a internet, então a possibilidade da gente se conectar com dados e informações do mundo inteiro. Aí cada curva tecnológica que veio da internet para cá, então a chegada do telefone celular como o smartphone, não só fazendo ligação, mas podendo mandar mensagem, jogar joguinho, navegar na internet. Depois a chegada das redes sociais, então trabalhei com Orkut, Facebook, Instagram, que Instagram agora já está 2012, né? Já tem um tempinho aí de Instagram. Gente, E aí acompanhei todas essas redes, a chegada do TikTok lá atrás, quando aconteceu. Depois, concomitante a isso, teve o e-commerce. Então a ideia de que você poderia comprar as coisas pela internet. Eu me lembro fazendo palestra de e-commerce, tendo que convencer as pessoas que elas podiam colocar o CPF quando preenchiam o cadastro no e-commerce. Olha o tanto de dado que a gente entrega hoje, muito mais do que o CPF, né? E hoje muito mais rápido, né? Exato. Aí depois teve uma onda que se chamou o metaverso, lembra? As pessoas iam usar o óculos de realidade virtual e tal, que acabou diminuindo muito essa demanda. Eu lembro que na fotografia tinha... Como que era o nome? Era no metaverso que você ia vender fotografia, até que o Neymar comprou uma que ficou super valorizada, os NFTs. O NFT dentro da categoria blockchain, que é mais uma tecnologia emergente. Teve uma que chamou Big Data, que é o uso de dados dentro das empresas. E a mais recente, inteligência artificial. Sim. Mas na verdade verdadeira, inteligência artificial existe há vai fazer 70 anos esse ano, imagina? Nossa, então, mais ou menos quando chegaram os computadores, já chegou IA. Sim. Que ela vinha de um desejo, por isso que ela tem esse nome, inteligência artificial. É um nome negativo, né? Se eu falasse pra você, vou te apresentar uma pessoa, Vanessa, mas ela é meio artificial. Você ia ficar meio assim, né? Sim. Então o cartão de visitas da IA não foi muito bom, porque a ideia era que ela pudesse imitar, ou copiar, ou replicar
a nossa inteligência, a forma como a gente executa as nossas tarefas, a forma como a gente trabalha. Sim. Eu não trabalho com isso há 70 anos. Mas, porém, contudo, eu participei num projeto quando teve Copa do Mundo no Brasil, 2014, para a FIFA. Sim. A FIFA contratou a minha empresa para fazer o monitoramento das redes sociais. Na época, o que era isso? Ver o que as pessoas no Facebook, no YouTube e no Instagram, que na época era muito pequenininho, o que elas estavam falando sobre a própria Copa. Então tinha, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, se falava muito na corrupção envolvendo a construção dos estádios. Sim, Esse era um tema frequente. Se falava muito, e está se falando na Copa desse ano, dos preços dos ingressos muito caros. Sim. Esse era um outro tema que as pessoas falavam nas redes sociais. Então a gente pegava os comentários das pessoas nas redes sociais e classificava qual era o assunto, de onde era aquela pessoa e se aquilo foi um tom positivo, negativo ou neutro. Eu escalei para esse projeto 3 pessoas que ficavam ali fazendo turnos de 24 horas, a gente cobria todos os turnos para classificar. Só que o que aconteceu? O brasileiro adora uma rede social. A gente é bom nisso, né? Sim. Em geral, o Brasil é o país que tem mais horas de uso, a gente perde para um outro país do mundo. Teve muita postagem e a gente não conseguiu. Aí eu tive que contratar uma 4ª pessoa, uma 5ª pessoa, uma 6ª pessoa. Quando chegou naquela fase mata-mata da Copa do Mundo, eu já estava com 8 pessoas. Nossa. E aí eu tive que levantar a bandeira branca para a FIFA e falar, cara, não vou conseguir. Porque eu tinha que entregar sempre no mesmo dia. Era em tempo real aquilo, né? E aí acabou a Copa, não vou lembrar a data, mas vamos dizer que a Copa acabou 30 de julho, eu fui entregar o relatório finalizado 17 de agosto. Sim. Imagina você contratar um serviço em tempo real e o seu fornecedor te entrega 15 dias depois. Horrível, péssimo. E aquilo ficou me doendo. Eu falei, caramba, eu tenho que ter um jeito melhor de fazer isso. Tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso. Nesse momento, ali era 2015, no ano seguinte, que eu comecei a usar a inteligência artificial. Então fez 10 anos no ano passado, que você né, que eu já usa? pratico, que eu já uso. Só que aconteceu uma coisa, e para quem está ouvindo a gente, acho que é a parte mais legal, é que lá em 2015 era trabalhoso, era difícil, era caro. Eu precisava ter profissionais, chamavam de os cientistas de dados, ou matemáticos, estatísticos. Quer dizer, era algo para pouca gente. Realmente tinha que ser aquela pessoa da parte quantitativa, numérica. Quase um hacker. Exato. Só que 30 de novembro de 2022... eu uso essa data porque é o lançamento do ChatGPT. Aparece uma tecnologia fácil, acessível, democrática, gratuita até certo ponto, você pode experimentar ela gratuitamente. E isso fez de sair de ser algo de um nicho, de um pequeno grupo de pessoas, para ser uma ferramenta hoje usada por mais de 800 milhões de pessoas todas as semanas. Então essa semana, imagina, 10% da população mundial usou o ChatGPT. Então, eu peguei a fase onde isso era um pouco mais restrito e hoje a gente está numa fase muito mais legal, que a ferramenta está muito acessada. Só que tem um problema. Lembra que eu falei do cartão de visitas da IA? Sim. Além dela ser artificial no nome, a IA ela foi retratada no cinema ao longo dos anos. Sim. Só que toda vez que fala de IA no cinema, nunca é para salvar um refém, nunca é para curar o câncer. É verdade. Não é? É sempre um robô versus o humano. Quer matar a humanidade inteira lá no Exterminador do Futuro. Seus dados. Ou roubou todos os seus dados, Eles como vão nesse Missão Impossível agora. Então, realmente, é difícil trabalhar com IA por isso. Porque as pessoas têm uma blindagem. Você fala assim, essa ferramenta aqui vai matar toda a humanidade. Pô, eu não quero mexer com isso. Caramba, o que é isso, né? E, na verdade, no fim do dia, quando a gente começa a olhar as aplicações, os usos, os benefícios, tem coisa incrível acontecendo. A gente teve 2 prêmios Nobel de 2024 que usaram inteligência artificial na esfera de pesquisa. E eles avançaram 20 anos de pesquisa de proteínas em 20 meses. Não tem como você falar assim, não vou usar, como você vai ignorar isso? E vou contar para quem tá ouvindo a gente nos bastidores aqui, a Vanessa me falou, pô, vamos falar pra galera como que usa, se a gente deve usar, ou você falou uma expressão assim, será que eu deveria ainda me meter com isso? Olha, veio para ficar. Não é uma tecnologia passageira. Voltar, né? Não tem como voltar, e principalmente, eu falo para quem tá ouvindo a gente, não vale a pena ignorar. Porque se ela é uma tecnologia querida ou temida, eu vou te contar. É querida por quem já usou e temida por quem nunca usou.
Verdade. E quem tá usando tá se despontando. Total. Né? Eu vejo essa Porque- diferença clara. Na minha empresa, na 8020, nós temos cento e pouquinhas pessoas trabalhando. Todo mundo usa IA todos os dias. Eu brinco, né? Que lá é obrigatório. Mas não é. Claro. Não, Porque, na eu fiquei verdade- refletindo sobre isso. Eu falei, gente, qual que deve ser a IA que eu mais uso? Waze. É. Com certeza. Tá aí, né? O Waze. Não tem como... Muitas coisas também que a gente achava que não era uma IA, porque não tinha esse nome. Você foi falando e eu fiquei pensando... Por que demorou tanto, esses 70 anos, pra gente identificar? Não, agora a gente fala sobre IA e antes não. Porque o Waze é uma IA. Exatamente. Não é? O Waze usa inteligência artificial para achar Para achar os a localizadores. rota que vai demorar menos Menos tempo tempo. para você chegar. Se tem Sim. acidente. Que é diferente da rota mais curta, né? Sim, a rota sim. que vai demorar menos tempo depende do trânsito que você vai encontrar. Isso. Então você precisa ter um algoritmo para poder interpretar aquele caminho e te dar a recomendação da rota. Previsão do tempo, por exemplo. Sim. Não é assim que faz Não, previsão do é, tempo, uma né? IA, Dedo no é, vento. sim. Inteligência artificial. Tem dado de temperatura, pressão atmosférica, tem o histórico da temperatura, da movimentação, imagem de satélite, aquelas nuvens, alta pressão, baixa pressão, aquelas coisas todas que são apresentadas na previsão do tempo, é tudo Tudo IA. inteligência artificial, né? Mas parece que ela só chegou quando chegou o ChatGPT. É. É. Mas é porque sensação- ficou mais fácil de conversar de IA. Antes, a Sim. conversa de IA, eu tinha que conversar com o cara técnico da empresa. Chegava no C-level, nos executivos, eles nem entendiam daquilo que estava acontecendo. Então, agora, com quase 3 anos e meio, se a gente usar aquela data de 22 que eu falei, a gente passa a ter as pessoas, de maneira geral, dentro das empresas, seja nos cargos executivos ou nos cargos operacionais, Usando. já tendo o primeiro contato. Sim. Aí fica muito mais simples de explicar. De certa forma, em todas as profissões, em todas as idades, todo mundo tá usando a sua IA. Eu consigo pensar, você fala assim, cara, que áreas, por exemplo, que dá para eu não usar IA? Sim. Olha, até Você consigo achou? pensar numa área de saúde, por exemplo. Um exemplo que se usa muito lá fora é a pessoa que tira sangue. Pô, alguém tem que colocar uma agulha no braço da pessoa. Difícil você imaginar um robô fazendo vai isso substituir. e que vá substituir. Agora, na fisioterapia, aí eu já ficou minhas dúvidas. Porque na fisioterapia você tem que escolher qual exercício você vai fazer para qual tipo de lesão. Como que aquele paciente está reagindo para aquela lesão? Ou tentei uma manobra e não funcionou legal no paciente. Quais são as outras que eu tenho? E aí a IA já pode ser de super ajuda, né? Sim. Então, mesmo quando a gente pensa num trabalho super físico, super humano, né? Uma sessão de um fisioterapeuta, são 2 seres humanos ali juntos. Ainda assim, eu vejo contribuições, se a pessoa quiser, ninguém é obrigado a usar a inteligência artificial, mas se a pessoa quiser, para ela melhorar o próprio trabalho que ela faz, o próprio resultado que ela Mas entrega. até essa questão, né? Se você achar que você não usa, que nem, eu não uso inteligência artificial. Eu não uso o quê? Porque eu uso o Waze. Então, foi desmistificando muito isso pra mim. Todo já tá mundo influenciando a tua vida já tá de alguma influenciando a minha maneira. vida. Não, e outra, Me né? ajuda. A inteligência artificial mais usada no mundo é o TikTok. É o Porque TikTok. todo o conteúdo que vem pra Aham. você, ele não vem à toa. Ele não aparece pra você sem querer. Ele tá baseado em como você usou o TikTok, e vale a mesma coisa pro Instagram, e vale a mesma coisa pro YouTube. Então é difícil de escapar da IA, né? Sim. Todas elas estão escolhendo os conteúdos de acordo com o que você se E interessa. o TikTok seu ele não próprio é uma rede consumo, social, é né? uma rede de busca, né? Oi? O TikTok ele é considerado uma rede A de gente busca. está tentando sair, assim, existe um movimento para tentar sair desse nome rede social. Porque, na verdade, quando começou lá atrás, vamos ver se vocês vão lembrar disso, mas no Orkut, você adicionava os seus amigos, Sim. as pessoas que você conhecia, Suas comunidades. você participava de comunidades para discutir assuntos comuns, e você deixava, lembra um negócio que era o scrap? Você deixava tipo um recado para a pessoa. Ah, lembrei. Então a essência era realmente social, era socializar. Hoje você abre o Instagram, você fica Socializar uma com hora, ninguém. você não Não, fala você com não- ninguém. é. Então assim, a gente chama de Verdade. plataformas. São Sim. plataformas, porque elas também são muito mais poderosas. Tem toda a parte de publicidade que está funcionando ali Sim. dentro hoje, né? Então esse nome redes sociais, ele já é meio... Ele tá tirando o foco, não é mais Não isso, é né? mais Mudou. isso, é. E Isso é uma normal busca, também, né? Uma vai rede de evoluindo. busca, né? né? E até assim, o próprio TikTok, né? Dentro do que a gente trabalha ali, daquele profissional que já tá bem sucedido, que já tá há muitos anos no mercado, que tem um grande repertório, ele ainda tem um preconceito
com o TikTok. O TikTok é uma plataforma de dancinha. Ou então o próprio ChatGPT. Eu não uso o ChatGPT como se isso fosse uma vantagem diante de outras pessoas. Como que você enxerga isso, Kenneth? Isso é vantajoso pro profissional ou não? De novo, igual eu brinquei mais cedo, de ser plataforma querida ou temida, é quem usa e quem não usa. Por exemplo, se você acha que o TikTok é dancinha, provavelmente você não tá usando. Provavelmente você não tá usando. Porque se você abrir o TikTok, você vai descobrir rapidinho que ele tem conteúdos... bem pouca gente dançando. E que ele tem conteúdos do seu interesse ali. Qualquer que seja o seu interesse. Não, eu sou PhD... E eu tava vendo um conteúdo de um cara de linguística esses dias. Tem um cara que só fala de estudos de idioma. Tudo vai ter ali. Sempre tem. Então, primeira coisa, acho que quebrar um pouco dessa barreira. Segundo, tem gente que acha que o TikTok é uma plataforma de gente mais nova. A idade média é mais nova, que é de criança. Tem 100 milhões de usuários no TikTok no Brasil. E não tem 100 milhões de crianças. Sim. Se a cada 2 brasileiros tem um no TikTok, né? 215 milhões de pessoas, 100 milhões estão lá, é 1 a cada 2. Então, a gente tem que chegar mais perto para, de repente, quebrar esses preconceitos. E aí, você falou do ChatGPT, super importante você tocar nesse ponto, Tati, porque eu visito as empresas, vou fazer esses treinamentos e eu vejo várias pessoas com resistência. Sim. E o ponto de argumento, Vanessa, que você viu na minha palestra, que eu gosto de usar para essas pessoas não faça isso pelo seu empregador. Não faça isso porque a sociedade quer que você use essa ferramenta. Faz isso por você. A gente está falando de uma ferramenta fácil de usar, que aprende sobre você, que vai te trazer ganhos de produtividade, que é fazer as coisas melhor, fazer as coisas mais rápidas, para você mesmo. Sim. Inclusive, se você tiver uma ONG que faz ativismo contra a inteligência artificial, usa o ChatGPT para ajudar a ONG. Entendeu? Porque você vai ser mais eficiente na mensagem que você quiser transmitir. Porque ela te ajuda a pensar. Sim. Quando você pensa junto com ela, manda uma ideia, recebe uma resposta. O que eu acho também, essa barreira, esse preconceito que as pessoas têm, é pelo fato de muitas vezes elas não saberem como perguntar. Não é o que perguntar pro ChatGPT, é como perguntar aquilo que você quer perguntar, né? Exatamente. Treinar ela para falar. Trazer o seu repertório, né? Também. A maneira como a tecnologia das inteligências artificiais generativas, que é o nome técnico do ChatGPT, a maneira como ela funciona é assim. A resposta que você recebe, ela é diretamente ligada à pergunta que você faz. Porque ele usa as palavras que você usou na pergunta para decidir as palavras que ele vai usar na resposta. Então, se, por exemplo, a pessoa que está escrevendo aqui usa muita gíria, qual é, meu? Me fala aí, qual é? O que está rolando? Verdade. O ChatGPT vai responder assim. Se for uma pessoa que é toda erudita e quiser fazer um português, né? Vossa Senhoria gostaria, ele vai responder com um português mais erudito também. Se a pessoa falar inglês, vai falar inglês. Se falar em japonês, vai falar em japonês. Então é muito legal, porque pela primeira vez o computador está mais adaptativo. Sim. Ele se adapta a nós. Agora, a gente também tem que tomar cuidado, porque o ChatGPT, ele é muito bom em elogiar. Você fala com o ChatGPT, você não se sente até melhor? Sim. Ele fala, nossa, você é brilhante. Essa ideia é muito incrível. E às vezes a ideia é uma merda. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado no uso e lembrar que nós não estamos falando com uma entidade religiosa, nós não estamos falando com um ser humano que tem ética ou moral. Sim. A gente está usando um programa de computador. Então não é porque ele falou que a ideia é boa, que a ideia é boa. Sim. Né? Não dá para fazer terapia com o ChatGPT. Eu costumo dizer o seguinte, se você está usando o ChatGPT para fazer terapia, agora você tem 2 motivos para fazer terapia com o ser humano. Entendeu? Você já tem o assunto da sua primeira consulta. Porque realmente ele não vai te ajudar a sair dali. Sim. Ele vai simplesmente ir replicando o que você falou, concordando com o que você está colocando, e isso não é processo terapêutico, né? Eu não sou da área, mas assim, definitivamente não é esse o caminho que a gente sugere, né? Ele vai falar aquilo que você quer ouvir, né? Seria mais ou menos isso. É isso. Tanto é que a mesma pergunta, se eu faço pro meu aplicativo, você faz pro seu, ainda que a gente use as mesmas palavras, a resposta é diferente. Sempre diferente. Exatamente, é sempre diferente. Não tem resposta igual porque ele se molda ao histórico de todas as outras conversas que você já teve no passado. Sim. E a maneira como você perguntou, né? É porque ele tem memória, né? Então, isso traz até uma vantagem para o profissional que tem mais repertório. Pensando um advogado júnior e um advogado sênior, com certeza o advogado sênior sai na frente. 2 coisas legais sobre júnior e sênior. Qual que é o impacto do ChatGPT no profissional júnior? A barra subiu.
Hoje você vai contratar um estagiário que está no primeiro ano, no primeiro semestre da faculdade. Ou você vai contratar um recém-formado que ainda nunca trabalhou em outra empresa. Ele já chega empoderado. Porque ele chega com acesso ao conhecimento técnico, ao conhecimento específico, do nível do ChatGPT. Não vou dizer se é bom ou ruim, mas em geral é melhor do que o nível de faculdade que ele veio. Sim. Então, esse é o primeiro ponto para o júnior. Agora, para o sênior já conhece de mercado, já atende cliente, já sabe qual é a dinâmica de poder que existe. Quando ele vai para o ChatGPT, ele não vai para o ChatGPT fazer o trabalho todo para ele. Mas ele faz o ajuste fino. Sim. Ele consegue pegar o benefício do pequeno detalhe que pode ter passado que despercebido. Que aí também tem aquela coisa que as pessoas estão falando que ele vai acabar com a inteligência, ele vai acabar com a sua inteligência, né, com a sua criatividade. Mas, na verdade, o repertório da criatividade, ele não tá no que ele vai te responder. Ele tá no que você criou para que você precisa que ele te responda. É isso aí. Né? Então não é ele que vai acabar com a sua criatividade. A criatividade que as pessoas já não estão tendo. E eu acho que essa é uma discussão importante que a gente tem que ter. Eu acho que já existe um conjunto de estudos sendo feitos para a gente entender qual é o impacto do ChatGPT no nosso cérebro. É super importante. Claro. Será que a gente vai ficar mais burro, como algumas pessoas dizem? Será que a gente vai ficar mais inteligente? Que tem outros que estão falando isso. Será que a gente vai ficar viciado, né? A gente vai usar o tempo todo e se usar como terapeuta vai ficar meio dependente daquilo? Tem gente que tem relacionamento com o ChatGPT. É o namorado ou namorada virtual da pessoa. Então, com certeza absoluta, toda inovação tecnológica traz um pacotinho de coisas maneiras acompanhado de um pacotinho de coisas não tão legais assim. Sim. O WhatsApp pode ser usado para o médico conversar com a enfermeira para aplicar o medicamento certo, mas pode ser usado para sincronizar um sequestro, né? Sim. É a mesma ferramenta. Aplicar um golpe. Então, para aplicar golpes e golpes, né? Que hoje na Polícia Civil tem mais golpe digital do que golpe físico, né? Usando tecnologia. Então, a gente tem que ser sempre consciente, não é achar, nossa, que tecnologia linda, a tecnologia maravilhosa. Só não pode também ficar tão apegado numa história que você ouviu uma vez num jornal e viu num link que te mandaram, né? E não usar aquilo pro teu benefício. Porque para praticamente todas as profissões, carreiras, cargos, tarefas que a gente consegue imaginar, tem alguma que a inteligência artificial, que alguma ferramenta de IA pode te ajudar demais. Sim. E eu procuro os estudos, porque como eu atuo nessa intersecção entre tecnologia e negócios, eu estou sempre interessado em saber qual que é o impacto de verdade da tecnologia. Não é para palco, para contar história. Qual que é o impacto medido, né? E hoje, 2026, está entre 20% e 40% de ganho de produtividade. Nossa. Então não é um negócio que dá para você ignorar. Para quem está acompanhando a gente que às vezes não é da matemática, o que significa? Se você trabalha 5 dias na semana e você ganha 20% de produtividade, você vai fazer a mesma coisa com um dia a menos. Se você tiver 40% de ganho, você vai fazer a mesma coisa com 2 dias a menos. E aí, se a gente quer cuidar das crianças, se a gente quer passar mais tempo com os pais, se a gente quer sair do burnout, a gente precisa de tempo. E aí tá aí uma ferramenta que pode ajudar a gente a ter pelo menos um pouquinho desse tempo de volta, né? E é aquela, principalmente essa mulher que é multitarefas, né? Então você falou isso mesmo. Então aquela mulher que trabalha e cuida da casa, e tem o marido, e tem os filhos. Como que você vê assim na prática? O que você diria assim na prática, Kenneth? Isso daqui ajuda muito uma mulher. Otimizar, operacionalizar, usar o ChatGPT. O que você enxergaria nisso, assim, eu de prático? nunca consegui, continuo sem conseguir imaginar como é que a minha mulher faz o tanto de coisa que ela faz. Esse cenário que você pintou. Mas em algum momento a IA entrou na vida dela. Sim. Como ela tá junto comigo, eu fui dando as dicas, né? Então, por exemplo, ela não usa o ChatGPT. Porque o ChatGPT teve um pioneirismo muito legal. Mas desde de maio de 2025, quer dizer, vai fazer um ano, o Gemini do Google ultrapassou. Também. E tá muito melhor. Ou Gemini, né? Como a galera na gringa fala. Então, para minha esposa, o Gemini faz parte das tarefas do dia a dia dela. Então, por exemplo, ela grava 100% das consultas que ela faz. Ela pede autorização do paciente, se o paciente autoriza, ela grava. Teve um outro que pediu para não gravar, ela não grava e tá tudo bem. Aquela gravação da consulta, ela manda pro Gemini e ela pergunta, né? Faltou algum detalhe, tem algum comentário. Ela vai, durante a consulta, conversando com o paciente, ela não precisa mais ficar anotando durante a consulta, porque ela sabe que está gravando. Então, o que for falado ali já vai estar sendo anotado. Já está integrado com o prontuário do paciente. Quando o paciente voltar da próxima vez, ela já tem um resuminho
feito também pelo Gemini, da história daquele paciente. Nossa. Então, para ela, já virou esse parceiro direto. Sim. Aí ela tem que fazer publicação. Então, publica em revistas ou publica artigos científicos. Aí é uma escrita mais técnica. Sim. Para fazer um bom artigo, primeira coisa, você tem que pesquisar o que está tendo de discussão, o que está rolando nos artigos internacionais ou nos congressos que ela participa. Ela sobe para o Gemini todos esses artigos. Tem artigo que ela opta por ler inteiro, ir mais a fundo. Tem artigo que às vezes não está alinhado, é bem melhor descobrir lendo o resumo do Gemini do que terminando de ler o artigo para saber que ele não se encaixa. Sim. Então ajuda na curadoria de conteúdos para ela. Quando ela tem que escrever em si, tempo. e esse é um super tabu, né, Tati, que a gente estava falando. Uhum. Que tem gente que fala assim, não, eu não uso, como é que você falou? Eu não uso inteligência artificial. Eu Nos mesmo meus que escrevi, textos. né? Esse texto é só meu. Vou dar a notícia, eu não sei se é bom ou ruim. Ninguém tá nem aí. As pessoas querem saber se o texto é bom, se ele convence, se ele emociona. Então, no fim do dia, agora voltando para minha esposa, né, das multitarefas, ela usa para ajudar ela na produção, na criação, na escrita daquele conteúdo. Que às vezes ela consegue, e ela usa muito pelo microfone, né? Ela abre o microfone e ela fala, tô querendo fazer um artigo que cubra esse território, quero que você fale desse assunto, não esquece de trazer aquele assim. E ela usa uma linguagem mais coloquial do dia a dia, o Gemini faz o trabalho de deixar o tom do texto mais alinhado com a publicação, qualquer que ela vai fazer, se for científica, se for, né, pro público final. Então faz parte do dia a dia dela. Aí ela pula pra cozinha. Sim. Receita. Nem sempre quando a gente vai fazer uma receita, a gente tem todos os ingredientes disponíveis. Sim. Ou o que é pedido na receita, às vezes ela quer inovar e fazer um negocinho diferente. Hoje ela consegue dar uma checada com o Gemini antes de botar na panela, né? Então, você também interage com as receitas na cozinha. Tem a funcionalidade de você tirar foto, porque a gente pensa no ChatGPT, pensa em texto, né? Escrevendo. Mas você também pode tirar foto. Ela tira foto da geladeira e fala, com isso aqui que tem na geladeira, qual que é o jantar mais rápido que eu posso fazer para minhas crianças? Que legal. Então, você vê, de novo, temida por quem não usa. E querida... Pergunta pra minha esposa se ela topa deletar o Gemini do celular dela. Eu acho que ela me joga embora, mas não joga o Gemini, sabe? Sim, porque é isso, vai entrando no teu dia a dia, na tua rotina, as coisas vão ficando bem mais fáceis. Ela controla, por exemplo, o horário da funcionária que trabalha lá em casa, faz o controle de ponto, né? Pelo Gemini. Antes tinha que fazer a conta, quantas horas que trabalhou, não sei o que, intervalo, hora extra e tal. Planilha. Cara, demorava, sei lá, 30 minutos por mês pra ela fazer isso. Sim. Hoje demora 30 segundos, né? Ela sobe, já tem todos os dados, já faz o cálculo trabalhista, aí ela vai lá, faz o Pix, tá pago. Então você vai encontrando, quando você tá afim de ganhar tempo, quando você tá afim de ganhar produtividade, você vai encontrando uso em praticamente todas as esferas da rotina, né? Gente, planilha. Quantas planilhas que eram temidas e você tinha que ficar horas, dias fazendo coisa, ou simplesmente não fazia porque não queria parar esse tempo ali pra fazer, que hoje consegue fazer rapidão. Ou então até contratava alguém, né, pra fazer. E entra também muito essa questão de, será que a inteligência artificial vai substituir os empregos? Você enxerga algumas áreas, algumas profissões que serão extintas, Kenneth, ou você acha que não? Que isso é um eu mito? gosto de começar respondendo assim. Eu fui umas 2 semanas atrás em Brasília, e aí fui subir no elevador do Planalto lá. Tinha um ascensorista. Tinha um cara que recebe um salário para apertar um botão dentro do elevador. Então, se não conseguiram eliminar o ascensorista até hoje, eu acho que a gente ainda tem bastante tempo para eliminar profissões. Mas brincadeiras à parte, eu acho que quando falam assim, a IA vai acabar com o médico, a IA vai acabar com o advogado, a IA vai acabar com o cartório, a IA vai acabar com o enfermeiro. Eu já ouvi todas essas áreas aí. Eu sinto que só fala que a IA vai acabar com o advogado quem nunca precisou de um advogado. Porque se você já precisou, você percebe que o trabalho do advogado é muito mais do que escrever um texto numa folha de papel. Sim. Aquilo é uma parte importante do trabalho do advogado. E o advogado já está usando a IA muito antes do que várias outras profissões para ajudar na confecção desse texto. Tudo bem que tem uns que de vez em quando fazem Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT e esquecem de tirar o posso te ajudar em mais alguma coisa, né? Tem esse detalhe. Esse advogado pode ser que seja substituído, né? É verdade. Mas assim, o advogado já está usando. Agora, todo o resto do trabalho de entender a dor do cliente, de fazer a arguição e a argumentação para o juiz, porque você não vai falar, juiz, com licença, o senhor pode assistir esse vídeo que eu fiz aqui no notebook LM? Não é assim que funciona, né? Não. É uma pessoa que está defendendo uma parte. Então, essa parte toda do trabalho do advogado continua sendo extremamente relevante e vai continuar sendo. Então, eu acho que essa discussão de acabar com a profissão, ela é ótima para gerar clique e visualização.
Todo mundo quer ver se a profissão está inclusa na lista. Quando você me perguntou, a pessoa vai falar, ai meu Deus, deixa eu ver se a minha profissão vai estar lá. Né? Exatamente. O que a gente está vendo não é sobre substituição. Até porque, para ser honesto, Tati, eu visito as empresas no mundo todo. Eu participo de um monte de reunião de portas fechadas que a pessoa poderia ser sincera e me falar assim, Kenneth, pelo amor de Deus, me arruma uma IA para demitir todo mundo? Sim. Mas eu juro que não é isso que eu escuto. Sabe o que eu escuto? Me arruma uma IA para eu conseguir contratar? Essa é uma demanda que vários têm. Na verdade, o nosso problema não é que está faltando trabalho. Está faltando gente para trabalhar. O problema é invertido. Então, eu acho que quando a gente vai para a prática, não acho que o caminho seja fim da profissão. Sim. Agora, tem diferentes graus de impacto que a IA tem em cada profissão. Realmente, ser advogado em 2026 não é igual ser advogado em 2016. Sim. Mudou muito. Se a pessoa ainda acha que ela vai tocar a profissão dela do mesmo jeitinho, com o mesmo Word e Excel que ela aprendeu lá, que ela fez curso no Senac, isso mudou demais. Né? Então, acho que não é sobre acabar a profissão, mas sim mudar a forma como a gente trabalha. Igual o WhatsApp. O WhatsApp mudou a forma como o advogado trabalha. Sim. Dá para ser advogado sem o WhatsApp? Olha, até dá. Mas eu tenho dó do profissional que escolher esse caminho. Né? E do cliente também que escolher esse profissional. Que provavelmente não vai escolher esse cliente, né? É verdade. Mas assim, uma mulher empreendedora, vamos colocar uma mulher autônoma, sim, né, numa profissão autônoma que empreenda. Quais, hoje você vê assim, quais inteligências artificiais que ela precisa ter, basicamente? Então, assim, se ela... Uma advogada, uma médica que precisa gerar conteúdo, que precisa trazer facilidades e coisas mais rápidas pro dia a dia dela, no trabalho. Não na casa, assim, no trabalho mesmo. Show de bola. Vou responder para dois públicos. Tá. Para quem nunca usou nada, já ficou a minha dica aqui. Gemini, do Google, para usar para múltiplas tarefas. Para tudo que você botar a mão no teclado no seu computador... Com certeza o Gemini consegue te ajudar a fazer aquilo melhor ou mais rápido. Então essa é a minha primeira dica. Eu vou baixar hoje. Já faz. Agora, para quem já está usando, já experimentei, já conheci. Kenneth, eu já uso o Gemini. Olha, sua dica é ótima, mas já estou usando, né? Eu sempre indico a pessoa pular para mais uma. Então você está usando o Gemini, usa o ChatGPT. Está usando o Gemini e o ChatGPT, usa o Claude. C-L-A-U-D-E. Está usando o Gemini, o ChatGPT e o Claude. Vai pro DeepSeek. Ou seja, sempre ampliar mais um assistente para você conversar. Porque a gente acaba se acostumando com qualquer que seja o que a gente está usando e a gente fica limitado sem saber. Nesse caso, como é de graça, baixa o aplicativo e experimenta, testa, né? Faz a mesma pergunta que você faz para a sua ferramenta de estimação para essa nova, que você vai conhecer agora. Porque aí você vai ver a diferença, como ela responde, como ela argumenta. Sim. Agora, para quem já passou desse estágio, então já está usando, já usou múltiplas ferramentas... Eu sugiro usar as ferramentas que vão além de só ser um assistente. Então, por exemplo, o Notebook LM. Ele é uma ferramenta do Google, gratuita. O nome é esquisitinho, né? Notebook LM. Você consegue subir um material. Então, vamos pegar o exemplo do advogado que a gente estava falando aqui. Saiu uma nova legislação do setor supermercadista. Você sobe a legislação ali e ele gera um episódio de podcast explicando aquele conteúdo para você. Nossa. Então, no caminho de volta para casa, você já vai escutar aquele texto difícil, complexo, com vários impactos, de uma maneira didática, em áudio no podcast. Cara, mas eu queria, Kenneth, treinar a minha equipe. Saiu aqui, agora está tendo uma discussão nas empresas da NR01, que é uma legislação ligada à saúde mental. Sim. A empresa vai ser responsabilizada. Tal. É uma lei super completa. Ela tem, sei lá, 80 páginas com a fonte Arial tamanho 7. Você vai ler aquele juridiquês chato pra caramba. Eu subi a NR01 no Notebook LM e pedi para ele gerar um vídeo instrucional. Ele gera, literalmente, uma videoaula de 5 a 10 minutos explicando aquele assunto. Então, para você multiplicar conhecimento para os colegas e dentro da empresa, é sensacional. Então, essa é uma ferramenta que ela vai um passinho além do que só trocar uma ideia com o Gemini. Chama Notebook LM, eu acho muito legal. E para quem já tá craque de tudo, já usa essa, aí eu indico uma chamada Manus. M-A-N-U-S. O Manus, toda vez que eu preciso fazer um trabalho que tem várias etapas, vou voltar no exemplo do advogado, já que a gente está nele, né? Recebi lá uma inicial do cliente, tem uma reclamação trabalhista. Bom, como é que eu resolvo essa reclamação? Primeiro eu tenho que ler o texto, para saber do que se trata.
Segundo, eu tenho que verificar documentos que a empresa tem, registros, para ver se aquelas reclamações estão aptas ou não. Terceiro, eu tenho que pesquisar jurisprudência, outras decisões do Tribunal de Trabalho sobre aquele problema. E por último, eu tenho que escrever a petição que eu vou subir no sistema. Acho que não sou advogado, mas acho que é mais ou menos isso. Isso. No Humanos, você consegue pedir essas 4 etapas de uma vez só. E aí ele não faz em 5 segundos nem em 10 segundos. Às vezes ele demora 5 minutos, às vezes ele demora 2 dias. Mas ele faz as várias etapas e te entrega o trabalho ponto lá no final. Olha só. Então essa é uma bem legal. Aproveitando essa né? deixa do Humanos, a Tati trabalha com posicionamento, com estratégia de posicionamento, e eu trabalho com posicionamento também em imagens. Então a gente atende muitas pessoas que estão se posicionando, ou querendo se posicionar, estar à frente do seu negócio. Quais dessas IAs você considera assim a mais legal para gerar um conteúdo, um roteiro de vídeo, um roteiro de carrossel, um texto? Qual que você acha assim que se encaixa melhor para isso? Ó, para a maioria das pessoas eu ficaria ainda na dica do Gemini, tá? Do Gemini, Mas vamos dizer que é uma pessoa muito boa de texto, uma pessoa que já é craque, que já tem a facilidade com texto. Aí o melhor coleguinha é o Claude, para texto, C-L-A-U-D-E. Porque ele foi treinado na base dele para ser bom no que os gringos chamam de escrita criativa. Então, às vezes, para fazer aquele tagline, slogan, para fazer um texto de bio, como a gente estava fazendo aqui, eu acho que o Claude pode trazer aquele gostinho que estava faltando, sabe? Ótimo. Mas, ainda vou insistir um pouquinho, Vanessa, que não é só a ferramenta, sabe? Sim. Quais informações você vai fornecer sobre o histórico da cliente, sobre os pontos altos da carreira, sobre as conquistas que ela fez, sobre os pontos que ela tem para melhorar. Quanto mais você conseguir dar esse contexto, mais chance de aí qualquer uma das ferramentas, ChatGPT, Gemini, Cloud, de te entregar um texto mais legal, né? Então, talvez uma habilidade para a gente exercitar, independente da área, da profissão, da carreira de cada um, seja essa de elaborar o contexto. Em vez de tratar o ChatGPT como se ele soubesse de tudo, trata como se ele não soubesse de nada. Abastece e aí de você informação. vai abastecer ele, você vai explicar para ele, pode ver que ele vai acertar bem mais. É, como se ele fosse um estagiário mesmo, né? É Você isso aí. ensina e depois você corrige ainda, né? Também não dá pra, como você falou, copiar e colar apenas o que ele passou ali, É isso aí. né? É isso aí, que legal. E Kenneth, deixa eu te perguntar. Eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu na minha família. Isso lá no final dos anos 70. Um amigo do meu pai, nós somos do interior do estado, e um amigo do meu pai foi para os Estados Unidos e chegou dos Estados Unidos e falou pro meu pai, olha, eu aluguei um carro e coloquei um endereço num aparelho que tinha no carro e ele me levou aonde eu precisava ir. Ele falava, vira à direita, vira à esquerda. E aí meu pai, na época, falou, mas você voltou metido, voltou se achando e mentiroso. Imagina que existe uma coisa dessa. Ou seja, era o GPS que hoje todo mundo tem, né? No celular, no carro, enfim. Foi muito rápida essa evolução da tecnologia, Sim, né? sem Então dúvida. agora a gente tá num ChatGPT. Mas o que você vê, assim, de futuro? Eu lembro quando chegou o fax, também era assim, eu fui advogada há mais de 10 anos, então assim, eu usava o fax muito. A gente passava, fazia protocolo pelo fax. E foi muito rápido que o fax passou. O que você vê, assim, de futuro próximo dessas tecnologias que vão estar acessíveis pra gente que hoje a gente não imagina? Vou te contar primeiro uma de carro, já que você contou essa história do GPS. Porque eu vou para Las Vegas todo comecinho do ano. Tem uma feira de tecnologia super legal, chama CES. É a maior feira de tecnologias novas do mundo. Então, é um jeito de você meio que pegar esse gostinho do futuro, né? Sim. O que vai acontecer ali. E aí já faz 2 edições que eu alugo um Tesla lá na feira e eu também coloco o endereço e ele me leva onde eu quiser. Só que tem uma diferença dessa sua história para minha. Ele literalmente me leva. Olha, Eu nem Você não dirijo. dirige. olha, gente. Então a direção autônoma dentro dos carros já é real. Já é real. Enquanto a gente fala aqui, tá a acontecendo gente um não vejo a hora evento. dessa. Ah, eu também. confesso. Enquanto a gente tá aqui, tá acontecendo um evento em Austin, no Texas, super legal, que chama SXSW. Depois procurem ver, é super sim. bacana os conteúdos de lá. E lá tem 2 empresas que fazem isso, mas não para você alugar o carro, mas sim para você pedir uma corrida de Uber. O que eu tô querendo dizer com isso? É o Uber sem o motorista. Que ele vai chegar, Nossa. te pegar e te levar. Exato. Eu usei em São Francisco Você no ano usou. passado, em julho, e eu usei na China, em Shenzhen, em outubro.
Então, assim, essas tecnologias do carro que dirige sozinho, que leva o passageiro... Tá mais perto que a gente Tá imagina. mais perto do que a gente pensa. Nossa, eu vou ter que contar isso pro meu pai. Conta pra ele. Agora os carros... Pra quem quiser pesquisar depois, o do Google chama Waymo, W-A-Y-M-O. Você vai ali no TikTok, ferramenta de busca, como você colocou, se digita Waymo, vai ter 1000 exemplos. Olha. E o da Tesla chama Robotaxi. Só digitar Robotaxi e tudo junto. Mas eu também fico essa pergunta de qual é a tecnologia que tá vindo pela frente. Qual que é o robô que vai chegar? Já achou a palavra, já achou. Pra fazer o quê, né? Eu também tô pesquisando isso o tempo todo para ver. Mas sem dúvida, 2026, a tecnologia, essa próxima curva, esse novo momento aí, são os robôs humanoides. Sim. Vocês já devem ter visto um vídeo ou outro. Sim, que o do outro. Tesla chegaria ainda esse ano. Eu não gosto muito do robô do Tesla, porque para mim ele é só história. Faz uns 10 anos que ele chega esse ano. Então, por enquanto, eu nem considero. Mas tem uma chinesa chamada Unitree, que agora no Ano Novo Chinês, foi um pouquinho depois do nosso Ano Novo, teve o Ano Novo Chinês. Eles fizeram uma apresentação com vários robôs dessa Unitree. E aí você vê a fluidez dos movimentos que ele faz. Ele já usa o ChatGPT como mecanismo, então o robô consegue ver, ouvir e falar com a mesma habilidade do ChatGPT, só que com a diferença em que ele consegue fazer também, né? Além de só responder, ele consegue fazer. E tem uma empresa americana, a Unitree chinesa, tem uma empresa americana chamada X1, que lançou o X1 Neo. Ele já está sendo entregue para as pessoas, começou no comecinho de 2026. Olha só. Então, literalmente, custa $20 mil, que é mais ou menos o preço de um carro da Tesla, para você ter um robô dentro da sua casa. Aí ou dentro da sua empresa? Dentro da sua empresa. Mas eles estão vendendo com o propósito residencial. É um robô de companhia para idoso, que vai conversar, que vai ajudar a levar as coisas. Olha. É um robô que lava roupa, lava a louça, limpa o chão. Já quero o carro, busca as correspondências na frente de casa. Então, esse é um produto, de novo, eu não estou falando como a Tesla, do robô do laboratório ou da fábrica. Eu estou falando do produto de prateleira. Pagou, levou. Ainda é caro. Imagina, $20 mil, é mais de 100 mil reais. Mas com o tempo, a tendência é diminuindo de preço. A Unitree já tem um robô a $5.900. Olha, bem mais já virou uns 40 mil reais, vai barateando. Então, e é normal que uma tecnologia nova chegue mais caro. Aí tem aquele primeiro grupo, né, mais viciado lá que quer comprar. E aí depois o preço vai barateando para ela ficar mais acessível também. Então, como nova tecnologia para ficar de olho, sem dúvida nenhuma, são esses robôs. E chama humanoide porque ele lembra um humano. Ele tem 2 braços, 2 pernas, uma bacia, ele gira o corpo. Agora, quando você olha no rosto, não é que ele é um robô que parece uma pessoa. Você nunca vai ser confundido. Não é disso que a gente está falando. Né? Claramente, ele é um robô, né? Ainda nesse gancho assim, Kenneth, como que você vê, assim... Você falou, né, a inteligência artificial está aí há 70 anos, mas de um tempo para cá, e de um curto tempo para cá, ela fez assim, meu Deus, parece que a gente não vive mais sem muita coisa, né? Como que você vê isso? Você consegue ver isso em 5 anos? Claro, assim, né, de uma forma que você consiga ver daqui a 5 anos, 10 anos, aonde a gente vai chegar? Menina, que você vê, que você espera? As pessoas me perguntam assim, onde que isso vai parar? Aí eu falo, eu não sei, porque na verdade está começando, né? Então, realmente, essa é a pergunta mais difícil de todas. Eu não faço a mínima ideia. O que eu consigo te falar é o seguinte, eu tenho certeza que a gente vai continuar precisando comer. Tenho certeza que vai ter menos gente querendo trabalhar do que tem hoje. Tenho certeza que a gente vai viver mais tempo. Então, vai ter mais gente precisando de apoio, de suporte, de saúde. E que tem problemas como fome, desigualdade social, desnutrição, que vão continuar por aí precisando serem resolvidos, né? E isso, eu tô te respondendo assim, não é para ser sem graça. É só para dizer que eu não consigo ver uma maneira da gente como sociedade, ou diria até como humanidade, resolver o tanto de problema que a gente tem para resolver só com a nossa força do braço. Eu acho que a chegada da inteligência artificial, mais a chegada dos robôs humanoides, são um passo super importante para a gente começar a resolver esses problemas. Sem contar a área da saúde, né? Sem contar quantas coisas que ela vai... Eu acho que assim,
Tem muita gente falando, principalmente porque a gente tem 3 grandes conflitos de guerra acontecendo nesse momento, dá uma sensação de que tá tudo uma merda, né? Tá A inflação tá aumentando, os preços estão altos, a gente entra no supermercado, no mês seguinte tá muito mais caro do que o mês anterior. A gasolina disparou. A gasolina disparou. Parece que tá tudo uma merda. Mas, de novo, cara, quando você olha a quantidade de variações, variedades de câncer que a gente já tem, tratamento e cura e sem remissão, e eu tô falando de câncer, mas imagina isso para várias outras condições. A gente está tendo uns avanços em saúde e tratamento, e não é à toa que a população está envelhecendo. Né? Tá durando mais, porque tá bem cuidado. Você brincou mais cedo do Monjauro e tal, nessas coisas do emagrecimento. A minha esposa trabalha com, né, pacientes dela para emagrecimento. E ela fala muito sobre o quanto, não só que a pessoa tá esteticamente mais magrinha, blá blá blá, mas o tanto de benefício cardiovascular, circulação de sangue. Aí ela fala do benefício no joelho. Não tá tendo mais, ou tá diminuindo muito, a cirurgia do cara que tá botando carga no joelho, porque tá diminuindo a carga no joelho. Aí ela foi fazer, ela quebrou o pé, como a gente tava falando, ela foi fazer uma cirurgia no hospital, e aí sem querer ela foi pra ala gástrica. Por alguma razão, só tinha leito na ala gástrica. Ela chegou lá e começou a conversar com os médicos, né? Aí o médico falou assim, ela perguntou, e aí, tá fazendo muita cirurgia bariátrica? O cara falou, não, quase nada. Olha só. Porque o povo tá fazendo menos cirurgia bariátrica porque tem medicamento. E agora vai ter pílula, né? Além de injeção, vai ter comprimido e tal. Então, assim, esse tipo de avanço, pra mim, vai deixando claro que as coisas, a situação tem muito pra melhorar. E vem melhorando para melhorar mais ainda. Mas se a gente só lê jornal e escutar influencer, eu acho que a gente vai continuar achando que tá tudo horrível. O mundo tá acabando. Vai pra baixo, né? Eu acho, de verdade. Eu prefiro acreditar que a gente vai ver com os Jacksons. Sim, com certeza. E usar isso sempre por um benefício, né? Olhar sempre pelo lado benefício, bom. Pensa você não precisar dirigir, ter um robô na sua casa. Nossa, gente, tá eu quero um robô de babá, gente. Será que vai chegar a tempo aqui, ó? Mas, Kenneth, a gente tem uma pergunta aqui no nosso podcast que a gente sempre deixa pro finalzinho. E eu tô curiosa pela sua. E a gente não vai deixar você usar a inteligência artificial pra responder por você. Ai, caramba, será que mas depois você até pergunta pra ver se vai coincidir. Tá bom. Entendeu? Curiosa. A nossa grande pergunta aqui do podcast é assim: Kenneth Correia, o que te marca? O que te marca enquanto Kenneth me marca... porque quando as pessoas pensam em mim, elas veem isso como minha marca. E o que me marca nas pessoas, o que me marca de verdade? Eu já sei te responder. Eu não fiz engenharia civil. A minha formação é administração de empresas. Mas eu descobri que o que me marca são construções. Ou as coisas que eu construo, ou as coisas que as pessoas constroem. O que me chama atenção, o que me dá a vontade de ajudar, de ensinar, sou professor, né? Dou aula pra uma galera toda aí. É ver essa construção. Ver as pessoas que estão usando aquilo para fazer alguma coisa. Para transformar uma ideia, um pensamento em algo de verdade. Tenho certeza que um dia vocês sentaram juntas e falaram, e aí, vamos fazer esse podcast? Sim. E devem ter hesitado no começo, será que sim, será que não? Como é que vai e tal? Mas como vai ser a marca? Mas em algum dia, vocês vieram gravar o primeiro episódio. A partir dali, vocês botaram um bichinho no mundo e esse bichinho tá ganhando perninhas e tá ganhando vida própria. E eu acho que essa é a hora que eu gosto. Tanto porque eu gosto de fazer isso, quanto que eu me animo quando eu vejo as pessoas fazendo, né? Então, acho que é a minha resposta para essa pergunta aí. Construções. Muito lindo, muito legal. Sem ChatGPT. É muito melhor que ChatGPT. É verdade. Ele não ia responder Achei bem isso. profundo, inclusive. Sim. Faz a gente pensar, né? E só para finalizar, assim, também, Kenneth, para você trazer, deixar uma ideia prática, um primeiro passo. Então, aquele profissional que nos assistiu até agora, que já se animou, falou, não, vou ter coragem, vou começar. O que eu Vou tirar faço? esse preconceito, vou limpar esse preconceito de mim, né? Boa. Porque eu acho também que é importante a gente saber como usar essa ferramenta. Você falou, então não simplesmente chegar ali numa pergunta genérica. Como que ele traz? Como que ele faz a inteligência artificial? Conhecê-lo? O que você daria essa? Lembra que eu falei, primeiro? se tem 10% da população mundial usando o ChatGPT, você pode concluir que tem 90% que não está usando. Exato. Então eu vou endereçar para a galera que não está usando, não experimentou, ou às vezes até experimentou, mas deixou meio de lado.
Entra lá na lojinha da Apple ou do Android, baixa o Gemini, Gemini, Ai, gente, eu vou baixar. do Google. Já aproveita. Baixa o Gemini. Ele vai, aproveitar. você vai abrir ele, a primeira coisa que ele vai te falar é como posso te ajudar. Não pergunta nada pra ele não. Fala sobre você. E se você não quiser digitar, clica no microfoninho e conta um pouquinho sobre você. Qual que é o teu momento de vida, qual que é o teu momento de carreira, com o que você trabalha, o que a empresa que você trabalha, os clientes que você atende fazem. E aí, quando você terminar de contar tudo isso, você fala, Gemini, agora me diz como que você pode me ajudar a ficar mais produtivo, porque eu quero mais tempo para passar com a minha família? Esse é a melhor introdução, o melhor jeito de começar a usar. Que você vai receber uma resposta direcionada para você, com base nas informações que você forneceu. E aí, se ele não falar nada que presta, vai lá no Instagram, procura Kenneth Correia e me xinga. Mas se ele falar alguma coisa legal, vai lá e fala, Kenneth, adorei, vou começar a construir alguma coisa com isso. Aí a conta tá paga. Com Excelente. Ai, muito bom. Muito obrigada, Kenneth, pelo seu tempo, Beleza, por tudo. maravilha. Pelo esse conhecimento super rico, né, Não, Tati? com certeza, foi muito legal. A gente só tem a agradecer mesmo. Desde o ano passado a gente tá tentando essa entrevista. porque Achar essa realmente- data, né? Não, desculpa, não era pra me fazer de difícil, não. Não. É porque é um monte. Eu tenho Não, 4 imagina. eventos essa semana. Nossa. a gente Quarta, sabe quinta, essa sexta, agenda. sábado. Fora todos os compromissos da agência, do dia a dia, dos negócios. sim, né? Então é corrido. Não, Mas com dá certeza. pena. Mas muito obrigada. Quem assistiu até agora, compartilha esse episódio com quem tá precisando, com quem Exato. quer começar Com a esse usar a 90% inteligência. que ainda não usa. Isso mesmo. Conta isso pra mesmo. gente se vocês gostaram, né, Vanessa? Isso. A E gente vamos quer saber a começar. opinião de vocês. E até a próxima. Até a né, próxima. Segunda temporada começou quente. Tati? Com muito conhecimento. Até mais, gente.